Queridos, eu tenho uma palavra para vocês, Deus colocou no meu coração, e eu quero, né? Meditar um pouquinho com vocês, meditar, né, pastor? Meditar na palavra do Senhor, que é importante. Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 2. Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 2. Está na Bíblia esse livro, hein? Não é invenção minha, não. Amém? Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Amados, essa questão de ajuntamento, de ajuntar pessoas, de ajuntar povo para adorar o Senhor, é uma prática muito antiga. As pessoas se juntavam para adorar a Deus, se juntavam para glorificar o nome do Senhor. Havia uma necessidade de estar junto para adorar o Senhor. Havia uma necessidade muito grande das pessoas se aproximarem uma da outra e uma aquecer a outra nessa adoração. E sempre que o povo de Deus se reunia para adorar, sempre que o povo de Deus se reunia para glorificar, para ofertar, acontecia coisas incríveis. O bispo falou hoje de manhã sobre Ana, lembra do Samuel? Quando eles se juntavam, subiam a Jerusalém, iam ao templo para adorar a Deus, para exaltar o Senhor, iam à igreja para glorificar o nome do Senhor, acontecia coisas grandes. Ana recebeu uma bênção do Senhor, ficou grávida e deu à luz a Samuel, e foi o homem que ele foi. Então esse ajuntamento ele é muito importante, porque esse ajuntamento ele traz comunhão, esse ajuntamento ele traz revelação, esse ajuntamento traz calor humano, mas também, acima de tudo, nos traz o calor do Espírito Santo. Eu não estou aqui dizendo que você não pode receber o Espírito Santo estando sozinho, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando você está junto, quando você está reunido com alguém, é mais fácil. Orar sozinho não é complicado, né? Você orar sozinho ali, você fica, parece que você vai orando, mas parece que sabe. Mas quando você tem mais uma pessoa, mais duas pessoas, mais três pessoas, você passa a noite numa vigília. E quando termina, você diz assim, já acabou? Por quê? Porque esse ajuntamento de pessoas, ele é uma característica de Deus. Foi Deus quem inventou para quê? Para que nós juntos possamos adorar o Senhor com mais intensidade. Então a igreja do Senhor Jesus, ela foi constituída exatamente para isso, para que o povo pudesse ter mais condição, mais vontade de adorar a Ele, de exaltar a Ele. Por isso que no capítulo 16 de Mateus, no versículo 18, o Senhor diz a Pedro assim, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não é contra o indivíduo, é contra a igreja do Senhor Jesus. Então a igreja do Senhor, ela tem um poder, ela tem um posicionamento. A igreja do Senhor Jesus tem uma importância para a minha vida e para a sua vida. Então eu não posso menosprezar ou abandonar ou deixar de valorizar a igreja, porque a igreja me chama a adoração, a igreja me chama a glorificação, a igreja me chama a responsabilidade de adorar aquele que é, que era e que há de vir. Então a importância da igreja, ela é muito grande, e eu não posso menosprezar isso, esquecer isso. E eu quero falar com você que está em casa hoje. É bom estar em casa? Oh, como é bom! É bom estar sentado nesse sofá aí, maravilha, muito bom porque você está aí. Mas se você estivesse aqui era muito melhor, sabe por quê? Porque você iria me aquecer, você iria aquecer outro, você iria inspirar outro a adorar o Senhor. Porque, irmãos, quando eu vejo aqui alguém levantando a mão, feliz, glorificando a Deus, às vezes eu estou triste, estou ali, né, meio tristonho, eu digo, porque ele está adorando, eu também posso adorar. Então a igreja me traz essa revelação de que eu preciso adorar, porque o meu irmão também está adorando, porque a minha irmã está adorando, então por que eu também não vou adorar? Então a igreja tem essa importância na vida do povo. Isso desde os primórdios, quando o povo se reunia para adorar o Senhor. No Antigo Testamento não havia o nome igreja, mas eles iam ao templo para adorar o Senhor. Eles iam ao templo para glorificar o Senhor. Quer dizer, eles estavam juntos, reunidos, unidos no mesmo propósito. E foi exatamente o que aconteceu aqui no livro de Neemias. Eu não sei se você já leu esse livro, mas se você não leu,
perde um tempinho, ou melhor, ganha um tempinho lendo. É um livro sensacional. É um livro sensacional. E aqui no capítulo 8, o que é que acontece? Aqui no capítulo 8 acontece a reunião da igreja. A igreja de Jerusalém que estava dispersa. A igreja de Jerusalém que estava perdida. A igreja de Jerusalém que estava tão arruinada que até a sua cidade foi destruída. Mas quando Neemias começou a reconstruir essa cidade, reconstruir esse povo, trazer de volta a alegria de ter um lugar para morar, um lugar para estar, a Bíblia diz aqui no capítulo 8 que Neemias e Esdras, o sacerdote, reuniu o povo e disse: agora nós vamos ser igreja. Não basta apenas reconstruir a cidade, não basta apenas reconstruir os muros, não basta apenas nós fazermos portões novos, não. Nós precisamos nos reunir como igreja de Deus. E eles se reuniram, e a Bíblia diz que eles não tinham ainda um lugar para se reunir. E a Bíblia diz aqui no capítulo 8 que eles se reuniram na praça. Fizeram um palco igual esse aqui, para que Neemias, para que Esdras ficasse um pouquinho alto, né? E o povo pudesse ouvir, até porque naquela época não tinha um microfone como esse, que eu posso falar e você lá no final me ouvir. E a Bíblia diz que Esdras estava num palco, que o povo podia vê-lo, e ele ali começou a ler o livro da lei. Ele disse assim: vamos nos reunir como igreja. Eu quero que vocês entendam a importância disso. Vocês precisam estar juntos, e eu vou ler o livro da lei, disse Esdras. E a Bíblia diz que Esdras começou a ler o livro da lei, e o povo juntou-se. E o versículo mais adiante vai dizer que o povo juntou-se de uma forma como se fosse um só homem. Irmãos, está entendendo isso? Você está entendendo o poder da igreja? A importância da igreja? Ele se reuniu todo Israel, toda Jerusalém da época, e a Bíblia diz que eles se reuniram como um único homem. Sabe por quê, queridos? Porque a igreja não é dividida, a igreja é um corpo, um único corpo. Aqui está a igreja do Deus vivo, um único corpo, instituído de vários membros, sim, mas Cristo é o cabeça, e nós somos o corpo, nós somos essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Juntou-se o povo como se fosse um só. Sabe por quê, queridos? Porque, Tiago, isso é a principal característica da igreja. É que eu seja um com você. É que você seja um comigo. Não importa se você é alto, se você é baixinho, não interessa. O que interessa é que eu esteja unido junto com você, porque eu sou igreja, você é igreja do Senhor. E o propósito de Neemias aqui, Esdras, é exatamente essa: é que a igreja pudesse se reunir, o povo pudesse se reunir como um só homem, diz a palavra. Um só. Então a igreja tem essa importância porque na igreja não há divisão. Como diz Paulo, não há bárbaro, não há gentil, não há grego, não há preto, não há branco, não há pobre, não há rico, não há classe média, nem classe A, nem B. O que há é o corpo do Senhor reunido para adorá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo. Como um só corpo. E aí, eu vou agora transliterar para nós, né? O pastor Esdras reuniu a igreja. Mas é para isso que tem pastor, irmão, para reunir o povo. Igreja sem pastor não é igreja. É que tem que ter um pastor, tem que ter alguém que arrebanhe, porque as ovelhas precisam de um pastor que tenha um cajado e que tenha uma vara. Cajado para puxar e uma varinha de vez em quando para dar uma batidazinha, né? Opa, não sai daqui não, volta para o lugar, vem para o meio, vem para o rebanho, porque você precisa estar na igreja do Senhor Jesus. Irmãos, isso é tão lindo, tão lindo, tão lindo, eu fico tão empolgado com isso. A Bíblia diz aqui que Esdras reuniu o povo, chamou, convocou a igreja e reuniu a igreja desde manhã cedo, e quando deu meio-dia o povo não queria sair. Você está entendendo o que eu estou te falando? Se ele tivesse sozinho, pastor, se ele tivesse só ele ou dois, talvez eles não ficassem lá até o meio-dia. Mas eles estavam ali juntos, por quê? Porque era a igreja, era um conjunto de pessoas, eram pessoas com o mesmo objetivo, adorar o Senhor. Leia o que a palavra de Deus dizia para eles. E a Bíblia diz que ao meio-dia eles não queriam ir embora, eles queriam permanecer ali. Eu não sei se o sol estava crente naquele dia, se o tempo estava nublado, eu não sei. Eu só sei que eles não queriam sair da presença do Senhor. Quando a igreja se reúne, ela quer ficar na presença do Senhor, porque o Senhor
habita no meio dos louvores. E a igreja existe para isso. A igreja existe para isso. Eu não estou lendo o versículo porque o tempo não dá. O tempo é muito curto, a gente só tem 30 minutos. Mas se você, em casa, você analisar esse capítulo 8, que é lindo. A Bíblia diz, irmãos, aí no capítulo 8, que o povo estava ali, ó, atentamente ouvindo a palavra do Senhor. Eles ouviam com tanta atenção, que a palavra diz que eles não perceberam que o tempo passou. E aí entra o pastor de novo. Gente, vamos para casa comer alguma coisa? Entra o pastor dando direção ao povo. Olha, vai lá. Irmão, igreja é isso. Igreja te dá alimento espiritual, mas também sara a nossa terra, alimenta a tua alma, alimenta teu corpo. Aqueles sem necessidade vão ter, porque nós somos igreja. Nós precisamos olhar, como pregou aqui a Alessandra, nós precisamos olhar o outro. Nós somos uma comunidade, nós não podemos ver necessidade no outro. Não havia necessidade na igreja primitiva. Por quê? Porque eles estavam juntos. Se eles tivessem separado, irmãos, haveria necessidade. O texto diz que eles estavam juntos todos os dias no templo, na comunhão e no partir do pão, e não havia necessidade entre eles. Não, o texto não diz entre eles a necessidade, a importância do conjunto, a unidade de um povo, do ajuntamento, da igreja do Deus vivo. Quando a igreja se une, ela consegue olhar para o outro. Quando a igreja se reúne, ela consegue sentir a dor do outro. Quando a igreja se reúne, ela consegue sentir a alegria do outro, vibrar pela alegria do outro, orar pela tristeza do outro, porque a igreja do Senhor Jesus é isso. E a Bíblia diz aqui que o povo ouvia com atenção o que falava Esdras, ouvia com atenção o que ele explicava, ouvia com atenção como ele interpretava o texto que estava ali sendo lido para eles. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia diz que o povo não se cansava. Uma vez eu estava na celebração lá em São Paulo, né? E um irmão chegou para mim e disse: pastor João, eu ouvi esse cara o dia todo, eu escuto esse cara o dia todo, não me canso. E como assim? Quanto mais ele fala, mais força eu tenho para continuar ouvindo. O que é isso, queridos? Isso é igreja. Isso é igreja, é o melhor lugar da terra. Isso é igreja. Irmãos, eu sou quem eu sou por causa da igreja. Se não fosse a igreja, eu não era nada. Mas porque a igreja, eu sou filho de Deus. Isso é porque é a igreja. Se não houvesse igreja, eu era mais um perdido. Mas a igreja, através de Jesus, me resgatou, me acolheu, pagou o preço por mim, orou por mim, me amou. A importância da igreja. Então, Neemias queria que o povo entendesse isso, que não era apenas a reconstrução de uma cidade ou a reconstrução de muros. Não, ele queria que o povo entendesse que há uma necessidade de estar junto como igreja do Senhor Jesus, um participando da alegria do outro, um em comunhão com o outro. O povo não se cansava. Quanto mais Esdras lia e explicava, mais o povo queria ouvir. Quanto mais Esdras lia, mais explicava, mais o povo queria ouvir. Aí, aconteceu o seguinte. Esdras falou assim, ó, tá difícil eu sozinho pregar aqui, hein? E ele reuniu uma série de levitas e os caras, ó, começaram a louvar a Deus, começaram a adorar o Senhor, começaram a exaltar o Senhor. Louvar a Deus em casa é bom? É, mas na igreja é bem melhor. No ajuntamento é bem melhor. Quando estamos juntos é bem melhor. E a Bíblia diz lá no capítulo 8 que os levitas cantavam, adoravam o Senhor, e o povo estava lá envolvido, adorando o Senhor, exaltando o Senhor. Irmãos, quantas vezes você entra aqui nesse santuário, nessa igreja, cabisbaixo, moribundo, e quando os caras começam a tocar aqui esse forrozinho, você se alegra? Quantas vezes? Quantas vezes isso aconteceu com você? Não precisa levantar a mão não, porque eu sei que aqui tem uns cabas que é bom nesse negócio. Isso é igreja. A igreja chamando você para adorar, quando muitas vezes nós nem temos vontade.
você chega sem vontade aqui, você chega triste, mas quando os levitas começam a adorar, a cantar, você se empolga, você glorifica, você adora, e daqui a pouco você olha para você mesmo e diz assim: você não estava triste? Cadê sua tristeza? Isso é o poder da igreja, é a importância da igreja. Eu não posso desprezar isso, irmãos. Nós não podemos abandonar isso, nós não podemos deixar que isso saia de nós. A igreja é importante sim para a minha vida e para a sua vida. Igreja do Senhor Jesus. Foi o que Neemias fez ali. Era um povo triste, derrotado, um povo que havia sido destruído. A Bíblia diz que a cidade foi queimada, os muros derrubados, as portas também queimadas. Era um povo que estava assim, sabe, uma tremenda, sei lá, no caos, no abandono total. E aí Neemias chama eles para cá, e naquele lugar se forma um ambiente de louvor e adoração. Ele transformou o caos em um ambiente de louvor e adoração. Esse é o propósito da igreja. Pegar aquilo que não tem forma, está vazia, e transformar em um ambiente de adoração. Quando você entra aqui, o ambiente te envolve. Quando você chega na igreja, o ambiente te transforma, e você diz: ah, lugarzinho bom. Às vezes eu vejo aqui o culto terminar, nós vamos ficarem aqui dentro. Depois vamos para casa não. Aqui o bicho fica de um lado, fica outro, e conversa e chama, e eu digo: meu Deus. Sabe por quê, irmão? Porque é bom. Porque é importante, porque alimenta, porque transforma. Esse ambiente aqui é um ambiente de Deus. Esse ambiente aqui é um ambiente espiritual. Esse ambiente aqui é um ambiente transformador. Esse ambiente aqui, ele pega você e transforma de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, que você fica até bonito. A igreja tem esse poder. Além do mais, a igreja do Senhor é um lugar onde você tira muitas dúvidas da sua vida. Quantas interrogações, as pessoas chegam aqui com a interrogação, se nós pudéssemos ver, havia aquele monte de interrogação na cabeça das pessoas. E quando você chega na igreja, que você abraça esse ambiente, que você se envolve com esse ambiente, você começa a descobrir coisas que você diz: ah, eu não sabia. Você começa a descobrir coisas que você nem imaginava que um dia você podia conhecer. Sabe por quê? Porque é exatamente o que Esdras fez ali. Naquele dia a Bíblia diz que ele lia, interpretava e explicava. O que é que a igreja faz com a gente? Ela interpreta e explica. E você sai desse ambiente, você volta para casa, você volta para outro lugar, depois de ter chegado na igreja, você volta com a sua mente alegre. Quantas pessoas ao cruzar dizem: pastor, essa semana vai ser maravilhosa, eu saí daqui leve. Eu cheguei pesado, mas estou leve. Alguém já ouviu alguém dizer isso? Eu já ouvi muitas vezes, aqui, ó, nesse salão aqui nesse salão. Por quê? Porque houve explicação, houve resposta. A resposta que você precisa, o que você quer, está em Jesus, o cabeça da igreja. Então, querido, não despreze isso. Não abandone a igreja. Não despreze o poder que tem a igreja. A igreja tem um poder muito grande. E como foi pregado hoje, eu nem vi essa menina esses dias aí. Nem vi essa menina esses dias. Mas como diz aqui o texto, capítulo 8 de Neemias, meio-dia, 1h da tarde, sei lá, o povo lá, Neemias, vamos embora, vamos comer alguma coisa. Aproveite e comem do melhor. Mas tem uma coisa: aqueles que não têm, repartam. Está escrito aqui, capítulo 8, pode ler. Neemias diz: olha, vocês precisam repartir com aqueles que não têm. Vão lá, comam alguma coisa, se alimentem. E se vocês encontrarem alguém que não tem com que se alimentar, repartam o que você tem. Irmãos, isso é igreja. Igreja ensina a repartir. Igreja que não reparte não é igreja. E é exatamente o que Neemias fez aqui. Vá lá, comam alguma coisa. E ele diz uma coisa muito interessante aqui: diz: coma do melhor, tá? Porque a igreja é isso, ensina a gente ter o melhor.
Então eu não posso desprezar. Eu tenho que entender, eu tenho que valorizar a importância que tem a igreja. É a igreja. É a instituição de Deus. É a igreja. A única instituição que Ele deixou na terra foi essa, a igreja. E passando um pouquinho no capítulo 8, né, continuando nele, a Bíblia diz que Israel havia esquecido seus princípios. Moisés havia instituído festas. E nesse capítulo aqui vai mostrar a festa das cabanas, né? A festa dos tabernáculos. E a Bíblia diz que Esdras, irmão, olha a importância do pastor, escuta isso. Lê aqui depois capítulo 8. Esdras foi para casa e começou a ler, junto com seus companheiros, começou a examinar a Bíblia e descobriu que eles precisavam promover a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. E ele convocou o povo, e o povo começou a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. O que é que a igreja faz? Te chama a fazer aquilo que você precisa fazer para Deus. Quantas coisas eu descobri, você descobriu, que você precisa saber, que você não sabia, você aprendeu na igreja. Quantas coisas que eu aprendi que eu precisava fazer para Deus, e eu aprendi aqui, no santuário do Senhor, no altar do Senhor, na igreja do Senhor. A igreja me ensinou a adorar a Deus. Eu não sabia, você não sabia. E a Bíblia diz que Esdras, examinando a escritura, é isso que o pastor faz, né? Estuda. Sabe por quê, irmãos? Para pregar 1 hora, você precisa estudar pelo menos 4, no mínimo 4 horas, para você pregar 1 hora. E dizem alguns pregadores que quando você prega 1 hora, isso equivale a 8 horas de trabalho. Isso quer dizer, quando o cara vem e prega 1 hora, irmãos, ele trabalhou 12 horas. É como se a mente dele tivesse trabalhado 12 horas. Então, pastor é para isso. Ele vai examinar, ele vai buscar. Deus dá para ele dá para a igreja. E a igreja recebe. Agora eu te pergunto, se não houvesse igreja, como é que nós iríamos receber? E Esdras examinando, disse, olha, vem para cá, vamos voltar, vamos praticar aquilo que Deus quer que nós pratiquemos, vamos fazer, nós somos igreja, nós somos um povo, um aglomerado para Deus, nós estamos aqui juntos para adorar a Deus, então vamos fazer isso. E a Bíblia diz que eles começaram a celebrar ao Senhor. Quem tinha palácio fazia tenda no seu terraço. Quem não tinha fazia na praça. Quem não tinha ia para o campo fazia também, trazia árvores, fazia tenda. E todos adoravam ao Senhor. Não importava se eles tinham um palácio ou se eles moravam no casebre. Eles estavam adorando o Senhor da mesma maneira. Isso é igreja. Eu não posso desprezar o poder da igreja. Quando eu vejo esse movimento de desengrejados aí, Senhor, tenha misericórdia. Digo, Senhor, tenha misericórdia. Não dá. Não entra na minha cabeça essa ideia, não entra. Porque se você olhar, se folhear a Bíblia, ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a importância do ajuntamento. Irmãos, só para fazer um parágrafo aqui, o ajuntamento é tão importante que Deus pegou e ressuscitou um vale de ossos secos. Para quê? Para adorar Ele. Um ajuntamento de pessoas já... Não, eu quero minha adoração, quero todo mundo junto me adorando. Então estar junto, irmãos, é algo sobrenatural, é a ideia de Deus. Nós estamos vivendo aqui a ideia de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus é que estejamos reunidos como igreja viva do Senhor. Aí Neemias diz aqui, capítulo 8, que ele ensinou o povo ouviu a palavra, ficava lá ouvindo a palavra, e no final de tudo eles começaram a praticar aquilo que ouviram. Irmão, isso é importante demais, né? A igreja pratica o que aprende na igreja. Mas pastor, como o senhor pode dizer isso? Está aqui, eu digo que está no texto, não está mais no 8 não, mas está no 9, tá? A Bíblia diz que eles, por ouvirem a palavra, absolverem a palavra que foi pregada naquele ajuntamento, eles se arrependeram. Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que você está aqui? Porque você se arrependeu. Sabe por que você aprendeu isso? Porque você veio à igreja. Foi a igreja, foi o poder da igreja, foi o trabalho da igreja, foi o objetivo da igreja, foi a intenção da igreja
que você conhecesse o que é arrependimento e dissesse: Senhor, eu me arrependo. E a Bíblia diz que eles se arrependeram de uma forma tão interessante, que eles passaram a amar uns aos outros. E como a cidade estava desabitada, a Bíblia diz que eles mesmos se reuniram e junto com o pastor disseram: ó, 10% do povo tem que vir morar na cidade. Amor, comunhão, unidade. A igreja do Senhor Jesus, ela é unidade. Ela foi instituída para isso, para ir como um corpo adorar o Senhor. E esse arrependimento, consequentemente, gerou perdão. E o povo foi perdoado. E eu quero dizer uma coisa para você: você é perdoado pelo Senhor, porque você é a igreja. Deixa eu ser mais ousado, se é que eu posso. Mas Deus não tem nenhuma obrigação ou nenhuma responsabilidade a não ser com a sua igreja. A responsabilidade dele, o interesse dele é com a igreja dele. Por quê? Porque ele comprou essa igreja com um preço muito caro. Então essa igreja que ele comprou com um preço muito caro ainda tem mais uma coisa muito interessante para finalizar, porque meu tempo já foi. É que além de tudo isso, irmãos, além de tudo isso, escuta isso, além de tudo que eu já falei aqui, além disso tudo, o inferno não vai prevalecer sobre a sua vida, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia! O diabo não tem poder contra você, porque quando ele olhar para você, ele vai ver a igreja do Senhor Jesus na sua vida. E as portas dele não podem prevalecer, as artimanhas nele não podem prevalecer. Pelo contrário, você pode chutar as portas do inferno e dizer: cheguei, porque eu sou igreja. As portas do inferno não vão prevalecer. Queridos, guarda isso no teu coração, guarda isso no teu coração. Só a igreja do Senhor pode proporcionar isso para você. Só a igreja do Senhor, só a igreja do Senhor, só ela, só a igreja. Lá fora você não encontra isso. Lá fora você encontra até quem te dê alguma coisa, mas está querendo outro, sabe, do outro lado, está te dando com a mão e querendo puxar com a outra. A igreja não. A igreja é uma instituição de Deus que diz assim, ó: não deixe ver a tua mão direita o que faz a tua esquerda. Igreja! Eu te pergunto, é importante ou não é a igreja? É importante ou não é estar aqui? Quando eu digo todas as vezes que eu subo esse altar, lugarzinho bom, é porque é bom mesmo. É bom. Ah, pastor, e quando tem problema? Depois de problema parece que o amor renova. É igual a briga de casal, né? O casal briga, quando renova fica melhor ainda. É igual a igreja. Às vezes um irmão entra em contradição com o outro por alguma coisa, porque o irmão é assim mesmo. Mas quando termina, que chega, meu Deus do céu, parece que o amor aumenta. O amor fraternal aumenta. Isso é igreja. Isso é a igreja do Senhor Jesus. Se você olhar o que eu estou falando, você vai ver a história de Pedro e Paulo, você vai ver, cara, eles brigaram tanto, né? Mas no final, um elogiava o outro, porque eles eram membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é isso, meu amigo, você que talvez esteja me ouvindo agora, em casa ou em algum lugar, o convite que nós temos para você é exatamente esse: venha ser igreja. Venha ser igreja, porque esse é o melhor lugar da terra. Esse é o melhor lugar da terra. É a igreja do Senhor Jesus que Ele instituiu. Esse ajuntamento de pessoas que Ele instituiu. Para quê? Para adorá-lo, para exaltá-lo. Está no mesmo propósito. A igreja do Senhor Jesus sou eu e você. Eu tenho algumas habilidades, você tem outras habilidades. Eu queria cantar, mas não consigo. Mas eu queria, mas eu não consigo.
Mas o Senhor levantou Tiago, levantou Nath, para adorar, para cantar. E juntos nós proporcionamos uma adoração ao Senhor como igreja. Querido, eu quero que você saia daqui dessa noite com esse entendimento, porque meditar nesse texto que a gente meditou agora e sair daqui sem entender isso, essa importância que tem a igreja. Você que está em casa me ouvindo agora, vem para a igreja, vem para cá, vem para esse ajuntamento de pessoas, sabe? Vem aqui sentir esse calor humano, vem sentir esse calor, vem sentir essa atmosfera espiritual, para que você possa gritar: Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Esse é o clamor da igreja. E para finalizar, dizem que quando o pastor diz isso, para finalizar, é a melhor parte da pregação, né? E para terminar, pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus é a única razão pela qual a igreja ainda está na terra. Por isso estou dizendo: vem para cá, vem para a igreja. Jesus ama você, Jesus quer salvar você, quer transformar a sua vida, quer fazer você participante desse banquete, quer fazer você herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Igreja é isso, nós somos herdeiro e co-herdeiro com o Senhor Jesus, daquilo que Ele foi preparado para mim e para você. Ele foi preparar para a igreja dele. Vou para o Pai, vou preparar lugar, e quando eu preparar, e quando eu voltar, vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa de Deus para a igreja. Ele vai voltar. Ele vai voltar, Ele vai me levar, Ele vai te levar. Ele vem buscar a igreja dele. Irmãos, Ele não vem buscar outra coisa não, Ele vem buscar a igreja. Porque o compromisso dele é com a igreja. A promessa dele é para a igreja. O sacrifício dele foi pela igreja. E aí ele diz assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém coma a tua coroa. Queridos, Jesus vai voltar. E Ele quer encontrar uma igreja. Ele não quer encontrar desengrejados, Ele quer encontrar a igreja dele, porque a igreja dele é a noiva dele. E se você for noiva dele, ninguém pode tocar em você, porque ai de quem toca na noiva de um cabra, tá maluco. Então ninguém toca na noiva do Senhor Jesus. Irmãos, quando Jesus diz assim: as portas do inferno não vão prevalecer, isso é real. O inferno não tem poder sobre você, não tem. É por isso que a Bíblia diz que ele anda em derredor, porque ao teu redor estão os anjos do Senhor. Aleluia, isso é igreja. Que Deus, levitas, eu preguei, agora vocês cantam. Vamos adorar como igreja? Esse louvor que vai ser cantado agora é um louvor para a gente adorar a Deus como igreja. Você ficar em pé e você dizer: ah, lugarzinho bom, eu quero adorar esse Deus. E eu não sei se você tem um vídeo. Antes de cantar, vamos ter um vídeo aí maravilhoso. Escuta isso, para você entender o que eu estou falando. Rapidinho, vocês preparam aí para a gente cantar, tá? Mas deixa passar o vídeo lá. Olha isso. Olá, igreja, tudo bem? Eu sou Caçula, esposa do Léo, que todo mundo conhece do louvor. Eu tô aqui para dizer para vocês como a igreja foi e é muito importante na minha vida, na vida da minha família, né? Com 17 anos eu cheguei nessa igreja, num local que tinha o nome de Grande Celebração. Eu falei, né, eu com a minha mãe: o que é isso? É uma peça, é um teatro, o que é? Era no Teatro da Barra. Era no Teatro da Barra. E nós chegamos lá e vimos uma atmosfera, uma alegria, um pessoal diferente que a gente não viu em outro lugar, né? E ali eu cheguei, ali eu fui plantada com a minha mãe, meu pai na época, meu irmão. E ali eu permaneci, me aliancei, tive minha primeira célula com 18 anos. Antes de eu construir o meu lar, Deus me deu a oportunidade de ver a restauração dentro da minha casa, comigo, meu irmão, meu pai, minha mãe. E conheci o Léo
Aos 20 anos nessa igreja, ali formamos uma família, hoje nós temos 2 filhos, estamos todos plantados nessa casa. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, né, desde 17 anos, quando eu cheguei aqui, um momento que muito me marcou, mas quando meu pai infartou, que ele chegou entre a vida e a morte, precisou fazer ponte de safena, e a todo momento nós vimos a igreja ali com a gente. Como é importante que a gente não fique sozinho, né? E que a gente tenha alguém, um braço, os bispos, os pastores visitando, orando, cuidando. Então isso realmente foi algo que marcou. São momentos difíceis, mas que realmente, se eu passasse, né, se nós passássemos sozinhos, a gente não daria conta. A igreja é importante para nós desde o início, desde quando jovens estávamos aqui, nós nos conhecemos, nós tivemos o apoio, o Bispo Francisco, o Pastor Erle fizeram o nosso casamento, né? E o apoio da igreja foi muito importante. Desde o início nós fomos ensinados sobre casamento, e se hoje nós estamos aqui completando 19 anos de casado, é porque uma semente foi plantada aqui, nós fomos alicerçados numa terra fértil, né? E hoje nós temos a oportunidade de ensinar, e igreja é isso, né? A gente tem que transbordar, a gente recebe e passa, e isso é muito importante. Um momento que marcou muito a minha vida foi que meu pai, que também pegou a Covid em 2020, ficou também entre a vida e a morte, a igreja toda clamou por ele, graças a Deus hoje ele está bem, né? E a igreja é isso, é um junto com o outro, apoiando, sustentando em oração, alinhando a fé, e é isso. A igreja é um lugar muito importante, é um lugar onde nós crescemos, onde nossos filhos também estão sendo alicerçados, estão sendo ensinados, hoje estão ainda cada um na sua cela, e nós cremos que esse é o caminho, né? Pertencemos a esse lugar, né? Por isso que a gente acha que a igreja é o melhor lugar da terra. Meu Deus! Estou falando para vocês isso? Vamos adorar que é bom. Fica de pé, irmão, fica de pé. Esse lugar é muito bom mesmo, é o melhor lugar da terra, não tem como. Não tem como, não tem como. Em espírito, Aleluia! em verdade, Glória ao teu nome, adoro o Senhor, irmão, nessa noite. Ele te merece. adoramos, Você veio aqui para isso, para adorar o Senhor. te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor! Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, Em Deus, aleluia! espírito, em verdade, Adore o Senhor, irmão, adore, adore, Ele merece. te É adoramos, para isso que existe essa igreja, para adorar Ele. te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos. Nosso viver
está na igreja do Senhor Jesus. Ou talvez alguém que por algum motivo se afastou da igreja do Senhor Jesus. E nessa noite o Senhor está convidando você: volta para a minha casa, volta para a minha presença, porque você nasceu para adorar o Senhor. Você nasceu para glorificar o Senhor. Então, se houver alguém aqui ainda que ainda não está na igreja do Senhor Jesus, que ainda não entregou sua vida ao Senhor para adorá-lo, para exaltá-lo, para fazer jus ao motivo pelo qual você nasceu, eu quero convidar você. Tem alguém que quer nessa noite voltar para Jesus? Vem para cá, vem para aqui, eu quero orar por você. Vem rapidinho que eu quero orar por você. Vem ter esse encontro com Jesus. Vem fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Vem desfrutar daquilo que o Senhor tem para você como igreja. Vem rápido que eu quero orar por você. Se tiver alguém aqui perto do irmão que você acha, vem atrás dela. Vem com ela, vem alguém com ela. Roberto, fica com ela. Roberto, abraça ela aí. Tem mais alguém? Vem com ele, vem alguém com ele aqui. Vem alguém com ele. É fazer parte da igreja. Fazer parte da igreja é se tornar a igreja do Senhor. Tem mais alguém? Vem rápido. Não perde essa oportunidade não. A igreja existe para você, para resgatar você, trazer você para perto de Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, vem rapidinho. Quero orar por você. Tem mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Qual é o teu nome, querida? Karina. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, eu oro pela vida da Karina. Oh, aleluia. Tua filha, Senhor, que quer estar na tua igreja, no melhor lugar da terra. Escreve, Deus, o nome dela no livro da vida. Como diz o texto que eu li, Senhor, ela se arrependeu, está aqui na tua igreja, quer estar na tua igreja, ter esse encontro com Jesus Cristo, que é o autor e consumador da vida dela. E agora ela tem uma família, ela pertence a uma família do Senhor Jesus. Eu a abençoo nessa noite com a bênção da salvação em nome de Jesus. Amém. Karina, você é muito especial, sabia? Você é muito importante. Você está em um lugar que te ama. E se você por acaso se sentia só, olha para trás, olha o que está te esperando ali. Queridos, isso é igreja. Aí, ó, isso é igreja. Eu não sei viver sem isso, cara. Não dá pra viver sem igreja. Não sei se como é que existe algum bobão ainda que não quer viver na igreja. Não quer estar na igreja. Aleluia. Eu não quero ir pra casa não, quero ficar aqui mais um pouquinho. Tem que ir, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja que tem semeado na presença do Senhor, essa igreja que foi lavada pelo sangue do Cordeiro. E porque essa igreja tem semeado na presença do Senhor, nós teremos essa semana uma colheita. Aleluia, essa é a igreja do Senhor. Eu te abençoo.